O sheik bilionário fitava o vazio do seu escritório no topo do palácio, os dedos entrelaçados tão firmemente que as articulações pareciam prestes a estalar. Sua voz, carregada de um pesar que jamais admitira, quebrou o silêncio. Eu destruí o que mais amei, e tenho que pedir perdão. Nas profundezas do luxo e da fortuna, aquela confissão soava mais dura do que qualquer sentença. O emirado despertava sob o sol incandescente, seu deserto infinito espalhando-se como um tapete dourado até onde a vista alcançava. O palácio, o monumento de mármore branco e ouro reluzente, exibia em cada sala e corredor o poder e a riqueza incontestável do sheik bilionário. Incensos exóticos misturavam ao ar perfumes de âmbar e oude, enquanto as sedas das cortinas dançavam suavemente com a brisa quente que vinha das dunas. Mas o brilho daquela fortaleza contrastava cruelmente com a humildade da pequena casa onde ela vivia agora. Um mundo distante dali, um universo de silêncio doloroso e esperança desfeita. Ela estava sentada perto da janela estreita, o ventre crescendo oculto sob os tecidos simples. Os olhos que antes brilhavam de coragem, agora guardavam a sombra da traição. A força que a fazia rir diante do sheik bilionário parecia ter se dissipado, substituída por uma reserva amarga de mágoa e abandono. Nem o perfume suave do jasmim que derramava seu aroma no quarto conseguia afastar o fantasma da solidão que a cercava. O olhar dela cruzou com o dele quando, pela primeira vez em meses, ele apareceu, diferente. Não o dono do mundo, mas o homem desfeito pelo remorso. Ele era sempre uma fortaleza, inacessível e imponente. Até o dia em que ela se tornou sua amante secreta, uma paixão proibida que incendiou seu coração. De um encontro esporádico nasceu algo inesperado, uma vida, e com ela um peso que ele não soube sustentar. Quando a notícia da gravidez veio à tona, no lugar de um refúgio, ela encontrou a porta fechada, expulsada, sem nada além do crescido ventre e do rancor diante do abandono. Você não entende o que isso significa. Sua voz saiu arranhando, passando entre o ódio e a vulnerabilidade. Um desafio disfarçado, uma súplica, porque ela nem sabia mais se ainda podia pedir algo. Ele desviou o olhar, a máscara do sheik bilionário rachando diante daquele instante. No fundo, o orgulho ferido lutava contra o desejo desesperado de consertar o que não podia apagar. Eu imploro que me perdoe, confessou, com um gesto, quase humilhante, segurando a mão dela pela primeira vez em uma eternidade. Assumi tudo errado, fugi do que precisava enfrentar. O silêncio se estendeu como uma corda prestes a romper. Ela o encarava, a tormenta de emoções queimando em seu peito, desejo, rancor, esperança quebrada. Por trás daquela fachada de impiedoso homem de negócios, havia agora um ser vulnerável, disposto a recomeçar, mesmo que ela hesitasse em deixar as feridas cicatrizarem. Quando a porta do quarto se abriu lentamente, revelando uma figura não esperada, uma jovem mulher da corte com um envelope selado nas mãos, o ambiente explodiu em tensão. O segredo que ela trazia poderia virar tudo de cabeça para baixo ou ser a última peça de redenção do sheik. Seus olhos se encontraram pela última vez naquela noite. Ela, dividida entre a dor e a nostalgia. Ele, consumido pelo desespero de reconquistar um amor que acreditava perdido para sempre. O destino impiedoso mexia suas peças no tabuleiro da vida. E antes que o próximo segredo deste emirado seja desvendado, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só momento.
Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te conquistou. Me conte nos comentários. Qual segredo você acha que ela ainda guarda? Sua paixão por estes dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O silêncio entre eles era pesado demais para ser quebrado apenas pelo vento quente que ria das dunas lá fora. Seus olhos se encontraram por um segundo, carregados de um misto de culpa e rancor, revelando as cicatrizes invisíveis que o tempo não conseguiu apagar. Ele apertou a mão dela com delicadeza pela primeira vez em meses, como se temesse que se soltasse, tudo se desmanchasse. Suas unhas cravaram na pele, não por agressão, mas pela urgência de manter aquele fio de conexão ainda vivo. Um fio tênue que os ligava a um passado impossível de negar. Eu não sou o homem que você pensou que conhecia. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro engolido pelo peso da vergonha. Mas eu prometo que posso ser diferente. Ela respirou fundo, o ar quente entrando em seus pulmões como para fortalecer a armadura que havia erguido contra a dor. Por dentro, a confusão lutava com o desejo que nunca conseguiu apagar. A necessidade de acreditar em algo além daquele abandono cruel. A jovem mulher que entrou, segurando o envelope com o selo real, foi como uma tempestade silenciosa atravessando um mar calmo demais. O sheik se endireitou, o rosto impassível, mas seus olhos traíam a tensão que crescia dentro dele. Mensagens da corte, disse ela, com uma reverência discreta, estendendo o envelope para o líder do emirado. Ele hesitou apenas um instante antes de tomar o papel, como se pressentisse que aquele pedaço de papel poderia alterar o curso de tudo. Abriu o selo cuidadosamente, suas mãos tremendo levemente sob o peso da revelação. Ela ficou de pé, a sombra da dúvida pintando sua expressão, enquanto o sheik lia cada palavra escrita em tinta negra e firme. A carta falava de uma nova ameaça à estabilidade do emirado, uma traição interna que poderia destruir não apenas seu poder, mas também a frágil esperança de uma reconciliação. Meu irmão, sua voz falhou ao pronunciar o nome. Um lume de dor cruzando sua face. Ele está conspirando contra mim, contra nós. O silêncio voltou, mais denso e opressivo que antes. A heroína sentiu seu coração apertar, a notícia trazendo um turbilhão de emoções que ela não sabia como decifrar. Se o maior inimigo do sheik estava dentro das próprias muralhas, o que sobrava para eles dois? E pensar que ainda confiava nele, murmurou, mais para si do que para qualquer outra pessoa. Ele virou-se lentamente para ela, o brilho do fogo em seus olhos mais forte do que nunca. Você deveria estar segura aqui comigo, longe dessas intrigas. Havia um pedido oculto naquelas palavras, uma promessa velada de proteção e um convite para que voltasse a ser parte de seu mundo. Ela estudou o rosto dele com cautela. Aquele homem, que antes parecia impenetrável, agora revelava suas falhas, sua humanidade e um medo genuíno, não do desertor que ela conhecera, mas do futuro incerto que se desenhava diante deles. Não posso simplesmente esquecer tudo o que passamos. A voz dela soou firme, apesar do tremor que a traiu. Você me abandonou no momento em que eu mais precisava de você. Aquele instante foi como uma pausa antes da tempestade. Ele deu um passo mais perto, a distância entre eles diminuindo. O cheiro inconfundível de oude e almíscar envolvendo-os. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Preciso de você ao meu lado, mais do que nunca. O tempo parecia desacelerar. Os olhos da heroína brilharam com lágrimas que ameaçavam cair. Não apenas de tristeza, mas por uma esperança cautiously reacendida.
antes que pudesse responder, o som distante de passos apressados cortou o ar, a tensão crescendo à medida que um mensageiro da corte invadia o recinto. Majestade, a situação piorou, ele anunciou, com voz entrecortada pela urgência. Sua segurança e a da princesa estão comprometidas. Foi descoberto um plano para sequestrar vocês nesta noite. O sheik franziu o senho, sua mente um turbilhão de estratégias e preocupações. A heroína, apesar do medo que lhe apertava o peito, ergueu o queixo, mostrando uma determinação que ele não podia ignorar. Eles não vão nos separar novamente. Sua voz soou firme, atravessando o salão como um trovão contido. Ele a observou, um furacão de sentimentos conflitantes queimando sob aquela máscara de poder. Aquela mesma mulher que jurara não mais amar, agora estava diante dele, pronta para enfrentar as sombras que ameaçavam seu reinado e seu coração. Enquanto a noite caía sobre o emirado, uma nova batalha começava. Não apenas entre inimigos visíveis, mas contra demônios internos que ameaçavam consumir tudo. E no fundo, um segredo ainda mais sombrio aguardava nas sombras do palácio, prestes a emergir e alterar para sempre os destinos entrelaçados do sheik bilionário e da mulher que ousou amá-lo. Foi então que o sheik percebeu, com um calafrio que gelou sua espinha, que aquele não seria apenas o teste de seu poder, mas a prova definitiva de sua alma. O som da porta se fechando, atrás da jovem mensageira, ressoou nos aposentos do palácio, deixando um vazio tão tangível quanto o peso pendurado no ar. O sheik bilionário permaneceu imóvel, os olhos fixos no envelope aberto diante de si. A notícia que acabara de receber penetrava sua alma como uma tempestade inesperada, trazendo frio para o calor opressor do deserto. Ele virou-se devagar para ela, a mulher que havia sido seu refúgio e agora era seu maior desafio. O olhar dele era uma mistura de tormento e urgência, reflexo fiel da tempestade que rugia em seu interior. Meu irmão, repetiu, a voz carregada de incredulidade e decepção, trêmula como quem tenta aceitar um veneno amargo. Como pôde tramar contra a própria família, contra o emirado que juramos proteger? Ela desviou o olhar, mas a pulsação acelerada denunciava que aquelas palavras a atingiam tão profundamente quanto a ele. Sob a simplicidade dos trajes, seu ventre crescia silencioso, um lembrete vivo da promessa que ele ainda tentava cumprir, mesmo com o coração em frangalhos. Eu sei que você sentiu que eu a abandonei, disse ele, com a mão ainda segurando a dela, sutilmente firme, como um laço tênue em meio à tempestade. Mas não fui capaz de enfrentar o que acontecia comigo mesmo. Não até agora. O silêncio entre eles falou mais alto do que qualquer argumento. Ela recordou o frio das noites solitárias, o vazio que ecoava em cada canto da pequena casa fora do palácio, o desprezo velado nos olhares da corte e o peso de carregar sozinha a vida que surgia de um amor proibido. E agora, sua voz saiu baixa, a dúvida misturada a uma raiva contida. Você espera que eu te aceite? Que tudo volte a ser como antes? Ele desviou o olhar, tragando a dor que aquela pergunta abria em seu peito, mas logo respondeu com a firmeza de quem já não podia mais fugir. Não. Quero reconstruir algo novo. Não aquele que destruí, mas algo real, forte. Preciso de você. Uma brisa tímida atravessava a janela entreaberta, trazendo o cheiro sofisticado das rosas de damasco cultivadas nos jardins secretos do palácio,
misturado ao fundo ambarado do odre que parecia impregnado nas paredes. Era como se até o próprio ambiente conspirasse para que aquele momento fosse marcado pela verdade. Ela apertou a mão dele e seus olhos brilharam. Um caleidoscópio de emoções se desenrolando. Esperança, medo, desejo e uma ferida ainda aberta demais para cicatrizar. Por instantes, pareciam dois mundos prestes a se unir, até que o som seco de pedras arrastadas ecoou pelos corredores. Eles congelaram. Na penumbra, um dos guardas da Guarda Real surgiu, com o rosto grave e os olhos que não revelavam emoção, mas sim um alerta urgente. Majestade, disse ele, a voz firme, porém carregada de preocupação. Recebemos informações cruciais. O plano de sequestro está prestes a ser executado esta noite. Mas há algo mais. Fez uma breve pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Há um traidor entre nós que facilitou a traição. O sheik franziu o senho, a mandíbula cerrada como uma muralha de aço inabalável. Seu olhar percorreu a mulher à sua frente, o pulso dela ainda entrelaçado ao seu. Quem? Ele perguntou num sussurro áspero, dominado pelo medo de quem sabe que o inimigo poderia estar a seu lado. Diga, ninguém na corte sabe ainda, majestade. O traidor age nas sombras, movendo-se entre os nobres e os ministros, deixando rastros que só quem conhece a fundo o palácio pode identificar. Estamos investigando, mas o tempo é curto. O ar parecia pesado demais para ser respirado naquele instante. A heroína olhou para o sheik, a luta interior nos olhos brilhando como chamas contidas. Ela sabia que devia ser forte por eles dois, mas a vulnerabilidade que carregava era tão real quanto o medo da noite que se aproximava. O sheik deu um passo à frente, sua figura imponente lançando uma sombra longa contra as paredes douradas. Então, precisamos agir rápido e com discrição. Não posso permitir que nada aconteça a você, nem ao meu filho que cresce em seu ventre. Ele tocou o ventre dela, a mão firme quase protetora. Um gesto que transmitia uma palavra não dita: esperança. Eu não vou deixar que minha filha ou filho nasça neste palácio cercado por traição e medo, ele continuou, a voz tornando-se quase uma promessa. A verdade virá à tona, nem que custe meu próprio sangue. Ela buscou seu olhar, encontrando nele a sinceridade e a dor daquele homem, que longe dos olhares da corte se mostrava frágil e incerto, mas determinado. Se somos para lutar juntos, então que seja assim. Tenho medo, sim, mas prefiro enfrentar as sombras ao seu lado do que viver na escuridão da solidão. Ele inclinou a cabeça e suas testas se tocaram suavemente, como se naquele contato frágil encontrassem a força que um dia os uniu. Eu nunca imaginei que dizer isso seria tão difícil, murmurou o sheik. Mas eu te amo. E vou provar isso, mesmo que o mundo inteiro esteja contra nós. Porém, antes que o silêncio pudesse se aprofundar em intimidade, outro som interrompeu o momento. Um sussurro, vindo do corredor, quase imperceptível, mas carregado de intenção. Ambos se levantaram num instante, olhos atentos, corações acelerados. Da escuridão, apareceu uma figura encapuzada, que com um gesto silencioso atirou algo no chão. Um envelope escuro, diferente do anterior, aberto às pressas pelo sheik. O papel dentro trazia uma única frase, escrita com tinta vermelha e pulsante, como uma ameaça viva. Nem mesmo o amor poderá salvar vocês do que está por vir. O sheik sentiu um frio percorrer sua espinha. A traição não era mais apenas um jogo de poder, era pessoal, e muito mais perigosa do que podiam imaginar. Ele voltou a olhar para ela,
Um silêncio carregado de segredos, medos e um futuro que começava a desmoronar sob seus pés. Naquele instante, a certeza foi clara. A batalha pelo coração do sheik bilionário e do amor que tentava renascer estaria apenas começando. O silêncio entre eles tornou-se quase palpável, tão pesado que parecia absorver o ar quente que entrava pela janela. O sheik bilionário ainda segurava o envelope negro, como se ele carregasse não apenas uma mensagem, mas toda a sua existência pendurada em uma linha tênue. Ela o observava atentamente, cada músculo do corpo tensionado, como se cada respiração fosse uma batalha contra a tempestade emocional que ameaçava desabar. O ventre, tímido, delineava-se sob o tecido simples, um lembrete oculto das consequências do amor impossível que os unira. Aquela noite no palácio parecia um campo de batalha invisível, onde as emoções se enfrentavam com a mesma ferocidade das guerras travadas nos desertos além das muralhas douradas. Ele finalmente quebrou o silêncio, a voz baixa, quase reverente, como se temesse acordar os fantasmas que rondavam aquele lugar. Este maldito plano é pior do que pensei. Meu irmão não quer apenas o trono. Ele enrolou o papel entre os dedos, seus olhos faiscando com uma mistura de raiva e tristeza. Ele quer destruir tudo o que construí, tudo o que amei. Ela sentiu a dor que emanava dele atravessar as paredes luxuosas daquele quarto. O sheik bilionário que ela conhecera, orgulhoso, arrogante, quase invencível, agora revelava-se como um homem despedaçado, suporte de uma carga que só o amor poderia tentar aliviar. E nós? Sua voz saiu firme, apesar do nó na garganta. O que será de nós no meio desse jogo sujo? Ele apertou ainda mais sua mão, como se quisesse fundir suas forças à dela, enfrentar o caos ao seu lado. O calor do toque atravessava a distância que os meses de abandono haviam criado. Você não será minha peça nesse tabuleiro. Nunca mais. Prometo que lutarei para proteger você e nosso filho. Não importa o preço. O brilho naqueles olhos era diferente. Não mais o fogo impiedoso de um conquistador, mas a luz úmida de um homem que finalmente se permitia ser vulnerável. Ela permitiu-se um passo à frente, apesar do medo que a agarrava pelo coração. O passado ferido pulsava tão forte quanto o desejo adormecido, e as memórias das noites ao lado dele, dos sussurros e dos sonhos partilhados, invadiram sua mente sem pedir licença. — Por que houve tanto silêncio? Perguntou, a voz embargada. — Por que você fugiu quando mais precisei de você? Ele engoliu o choro que ameaçava escapar, as falhas no seu poder ressoando nas palavras não ditas. A verdade dele era corroída pela vergonha, pelo medo de perder o que restava. Porque ser honesto seria admitir que não era suficiente. Que o império e o sheik bilionário que o mundo via não significavam nada diante da responsabilidade que sentia fugir. Um vento mais frio soprou, fazendo as cortinas dançarem suavemente, enquanto na penumbra da sala a sombra da traição parecia crescer. O mensageiro que aqueles minutos atrás trouxera a carta de ameaças não havia saído completamente. O silêncio foi rompido pelo som de passos ritmados e apressados no corredor. O sheik virou-se abruptamente. A tensão voltou a tensionar os músculos do corpo dele como um arco prestes a disparar. Um soldado entrou, com a expressão marcada por urgência e cansaço. Majestade, sua voz soava como um sussurro áspero. Os preparativos para o sequestro foram confirmados. A escolha da noite é esta mesma. O palácio não é mais seguro. Ele fechou os olhos por um instante,
sentindo o peso dos mundos desabando sobre seus ombros. Voltou-se para ela, os olhos ardendo, mas com um brilho novo de determinação. Você ficará oculta. Eu farei o que for preciso para proteger você e nosso filho, afirmou o tom seco e decidido. Ela segurou sua mão com mais força, como se estivesse ancorada por aquele fio de esperança tênue que resistia às tempestades. Vou lutar, Sheik, disse baixinho, não só por mim, mas por tudo que possa nascer dessa noite. O relógio parecia desacelerar, enquanto eles trocavam um olhar carregado de promessas ocultas. Nesse momento exato, um sussurro traiçoeiro deslizou pela porta entreaberta. Uma figura encapuzada, quase invisível na penumbra, entrou silenciosa como uma sombra, deixando no chão um pequeno objeto. O sheik avançou com a destreza de um guerreiro e apanhou o envelope que repousava ali. Seu selo, um símbolo antigo de emirado, estava rasgado, denunciando perigos e segredos. Ao abrir o envelope, seu olhar fixou-se na mensagem que queimava a pupila. Confie em ninguém, nem mesmo naqueles que dizem amar você. A verdadeira ameaça está mais próxima do que tu imagina. O sangue do sheik esquentou e congelou na mesma medida. Voltou-se para ela, os olhos como faróis na escuridão, proibindo qualquer dúvida. Este não é apenas o plano do meu irmão, murmurou, a voz embargada pelo medo. Há um traidor em nosso meio, alguém que está pronto para destruir tudo do lado de dentro. Ela engoliu em seco, o mundo deslizando sob seus pés. O ventre pulsava com vida, tão frágil e precioso diante de tanta sombra. Os dois permaneceram ali, unidos na tempestade que se aproximava, silenciosos, mas decididos. O sheik, pela primeira vez, sentira seu castelo ameaçado, não só pelo inimigo externo, mas pelas feridas internas que seu próprio sangue parecia querer abrir. Naquele instante, uma decisão firme se formou no coração dos dois. Lutariam juntos, custasse o que custasse. O silêncio da noite não era absoluto. Um som metálico, quase imperceptível, fez os olhos do sheik se estreitarem. Atrás de uma tapeçaria dourada, um brilho fugidia revelou o contorno de uma arma, alerta incômodo de que os jogos do poder ainda não haviam terminado. Enquanto ele encarava o objeto oculto, uma sombra surgiu à sua esquerda, uma silhueta disfarçada pela escuridão, seus olhos brilhando com a promessa da próxima traição. O sheik bilionário percebeu, com o peso gélido de uma sentença, que aquela batalha não seria vencida apenas com a força ou a paixão. O jogo estava prestes a mudar, e o próximo golpe seria dado quando ninguém menos esperasse. O coração do palácio pulsava agora no ritmo de uma guerra silenciosa e particular, onde apenas um vencedor poderia emergir. E no centro de tudo, o sheik bilionário e a mulher que carregava seu filho teriam que decidir até onde iriam para sobreviver e amar. E então, na penumbra daquela noite, que parecia eterna, a verdadeira face do inimigo se revelou, tão próximo, tão invisível, pronto para destruir tudo, incluindo o amor que mal começava a renascer. O silêncio que caiu sobre os aposentos do palácio não era apenas a ausência de som. Era o peso de um futuro incerto, denso como a areia que rodopiava além das muralhas douradas. O sheik bilionário apertou o envelope negro entre os dedos, a mensagem vermelha queimando em sua retina, sua mente um turbilhão feroz de traição e medo. Ela permanecia diante dele, o ventre oculto sob o tecido simples, mas impossível de ignorar. A promessa viva que ambos carregavam, mesmo que tudo parecesse ruir ao redor. Aquela vida surgia como uma chama tênue no meio da tempestade que ameaçava consumi-los.
Quem poderia ser capaz de tramar ao nosso lado? Sua voz saiu rouca, carregada de uma mistura amarga de incredulidade e desespero. O sheik fechou os olhos, sentindo a pressão daquela dúvida, enquanto o cheiro de úde e jasmim misturava-se no ar. Abrir os olhos significava encarar não só o inimigo, que se escondia nas sombras do palácio, mas também as falhas que expusera a quem lhe era mais caro. Pela primeira vez, não era o poderoso emir, mas um homem vulnerável diante da mulher que ainda hesitava em perdoá-lo. A corte nunca esteve tão distante de mim, murmurou com amargura. E o pior é pensar que posso perder não só o trono, mas tudo que restou do que considerava minha família. Você vai pagar o preço dessa guerra, e eu preciso de você comigo, não contra mim. Ela olhou para ele, o conflito ardiu nos olhos, raiva por ter sido deixada sozinha, medo do futuro que se desdobrava, e uma esperança quase esquecida em um toque que ele oferecia mais uma vez. E se não for só uma traição contra o poder? Sua voz falhou, baixa e cheia de pressentimento. E se for uma traição pessoal? Contra nós? O sheik respirou fundo, seus músculos tensos da luta interna que travava. Pegou a mão dela, o toque firme e urgente, like an anchor, em meio ao caos. Se for, enfrentaremos juntos. Você e nosso filho são o que resta para me manter firme. A noite avançava além da janela. O deserto parecia um mar escuro e interminável, enquanto dentro do palácio a tensão crescia como uma sombra que se arrastava pelas paredes ornadas de ouro e mármore. Uma ameaça invisível, quase palpável, que se insinuava em cada corredor e sussurrava segredos proibidos. A atmosfera mudou de repente, quando um suave som de passos anunciou a chegada do capitão da guarda, seu rosto marcado pelo cansaço e pela urgência. Sem rodeios, ele explicou as descobertas recentes. As fronteiras do palácio estavam seguras, mas o perigo estava dentro, muito próximo. Majestade, disse com seriedade cortante, nossos homens suspeitam que o traidor possui acesso às câmaras internas e às informações mais confidenciais. Preciso de ordens imediatas. O sheik deu um passo adiante, voz firme, determinada. Redobre a segurança. Ninguém entra ou sai sem minha autorização. E mantenha essa informação restrita. Não podemos permitir que a suspeita corroa a confiança de nossos aliados. Ela observava cada gesto do sheik, memorando a mudança em seu porte. Cada palavra, cada fração de expressão, mostrava um homem que se recusa a sucumbir apesar das tempestades. Não posso continuar escondida enquanto o perigo ronda tão perto, disse ela, com a firmeza de quem se recusa a ser mera espectadora do jogo cruel que os envolvia. Ele a encarou por um instante, o brilho de proteção em seus olhos firmes. Você será minha prioridade, mas preciso que confie em mim e nos que ainda permanecem leais. A palavra confiança soou estranha no ar, como um convite e um desafio ao mesmo tempo. Ela escondeu o medo atrás de um sorriso tênue, tentando acreditar na força daquele homem que, apesar de tudo, ainda brigava por ela. Enquanto o palácio se preparava para a noite que prometia ser fatal, os dois encontraram um breve momento de silêncio compartilhado. Um suspiro, um olhar, um quase toque, que falava mais que palavras. Mas o jogo estava longe de terminar. Na penumbra do corredor, longe dos olhos dos presentes, uma sombra deslizava com propósito frio. Seus dedos ágeis retiraram de dentro dos brocados. Da parede, um pequeno dispositivo, perigoso em sua simplicidade. Um sorriso cruel cruzou seus lábios quando ouviu a voz do sheik se erguendo em reivindicação e promessa.
Aquele traidor conhecia os segredos do palácio, suas fragilidades, e sabia exatamente onde doer. Enquanto isso, os nossos protagonistas, o sheik bilionário e a mulher que ainda carregava seu amor e seu segredo, preparavam-se para a luta mais difícil. Não apenas contra inimigos visíveis, mas contra fantasmas do passado e medos enterrados. Eles estavam prestes a entender, de forma brutal e definitiva, que o amor por si só não bastava quando armadilhas são tecidas por aqueles que um dia juraram proteger. E então, numa noite que prometia ser longa e cheia de dor, o silêncio se quebrou com o som de uma porta sendo arrombada, seguido por um grito, abafado que não poderia ser ignorado. O coração do palácio acelerava com a certeza terrível de que algo ou alguém já havia passado das sombras para o sangue. O sheik fixou o olhar na porta escancarada, sabendo que no instante seguinte, sua vida e tudo o que amava poderia mudar para sempre. O sheik bilionário permaneceu imóvel, o envelope negro caído ao seu lado como um sinal de um mundo que desmoronava em silêncios e segredos. Seus olhos vasculhavam a escuridão da sala, onde a luz tênue brincava com as sombras dos móveis, refletindo a incerteza que crescia como uma fera invisível. Ela respirava devagar, sentindo o peso daquele instante. O ventre, agora impossível de esconder, lembrava a todos que entre eles havia mais do que um passado marcado. Pela ausência, havia uma vida prestes a explodir no silêncio da noite. Nas palavras da carta, o traidor nunca fora apenas uma ameaça distante. Estava ao alcance, escondido entre os risos falsos e as alianças frágeis do palácio. O pensamento cortava como adaga o coração do sheik. E por um momento, ele vacilou. Uma rachadura na armadura que poucos tinham o privilégio de ver. Como posso proteger tudo isso? Murmurou, abafada pelo eco do deserto. Se a ameaça está em quem deveria estar ao meu lado? Ela apertou os dedos dele, um gesto simples, mas repleto de significados. Entre aquelas mãos, havia mais do que arrependimento. Havia uma promessa silenciosa de que não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos. O aroma delicado do oudê e das rosas damascenas envolvia o ambiente, misturado ao calor sufocante da noite do deserto lá fora, formando um contraste quase cruel com a fragilidade daquele momento entre dois corações despedaçados. O silêncio entre eles não era conforto, mas uma tensão fervilhando, pronta para explodir em qualquer momento. Ela sabia que o caminho para o perdão era longo e tortuoso, que o orgulho ferido e a dor da traição ainda erguiam muros invisíveis entre eles. E ainda assim, algo na determinação do sheik a fazia querer confiar, ainda que as cicatrizes ardessem. De repente, o som metálico e seco de um clique, vindo da sombra da porta que se entreabriu lentamente, fez seus corações pular. O sheik arregalou os olhos, a atenção deslocando-se como um raio para aquele pequeno detalhe. Aquela passagem oculta, um segredo dentro do segredo, lembrava que o perigo não apenas vinha de fora, mas rastejava silencioso dentro do palácio. Uma silhueta escura apareceu de repente no limiar da porta, passos contidos, mas firmes, carregando o peso de uma ameaça constante. Ele não precisou de palavras para entender o recado. A batalha havia começado antes mesmo de eles estarem preparados. Não somos apenas peões, somos alvos, disse ela, voz baixa,
quase sussurrando contra a pele quente do ombro dele. E desta vez não podemos errar. Ele inclinou a cabeça para tocar a testa na dela. Um gesto íntimo que carregava toda a dor e a esperança que ainda cruzavam entre eles. Eu te protejo, garantiu o sheik. Venha o que vier. Nosso filho, nosso amor serão meu escudo. Nenhuma das palavras podia conter a intensidade do que sentiam. O passado, o presente e o futuro colidiam em uma dança de emoções que os consumia por dentro, enquanto o relógio da noite girava implacável. O som distante de tambores reais e a vibração do palácio, que nunca dormia, davam o tom para uma noite que prometia ser longa e cheia de armadilhas. De súbito, o mensageiro da corte entrou novamente, ofegante, trazendo nas mãos uma nova mensagem. Um pedaço de papel que parecia tão frágil quanto a paz que tentavam construir. O sheik tomou a carta com mãos firmes, o selo partido, denunciando urgência. Seus olhos correram pela tinta escarlate com a rapidez de um predador que fareja seu próximo movimento. Nem todos os que sorriem a seu lado desejam ver você chegar ao amanhecer. Confie em seus instintos, sheik bilionário, pois a sombra se aproxima com o rosto de um irmão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhuma palavra poderia expressar o impacto daquela sentença. Uma verdade cruel que agora vibrava entre eles com o som de uma tempestade prestes a explodir. Ela olhou para ele, sentindo o peso daquela revelação como uma mão fria apertando seu coração. O medo, antes escondido, emergia agora com força. Mas ao mesmo tempo havia uma decisão silenciosa. Um pacto invisível selado ali. Nunca pensei que o inimigo pudesse ter sangue tão próximo. Ela murmurou, quase sem voz. E agora? O sheik engoliu a seco, os músculos tensos como se preparassem para um combate inevitável. Seu olhar se endureceu, carregando a determinação e o desespero daqueles que sabem que a guerra não é opcional. Agora, cada passo será uma luta, prometeu ele. E a única escolha que tenho é não cair, por nós, por tudo o que ainda pode ser. O tempo parecia desacelerar, enquanto os ecos dos passos desapareciam pelos corredores, um aviso sombrio de que as peças do tabuleiro começaram a se mover de forma traiçoeira. No final do salão, atrás das colunas douradas, uma sombra silenciosa deslizou para longe, olhos brilhando com a promessa de derrubar o império e os corações que ali batalhavam. Ninguém notou, ninguém percebeu que, ali mesmo, a próxima jogada fatídica já estava sendo traçada, e foi nesse instante, naquele quarto envolto em luxo e desespero, que o sheik bilionário entendeu que o verdadeiro duelo não seria apenas pelo trono, mas pela alma daquela que ousou amar. O silêncio no aposento do sheik bilionário era espesso, quase palpável, como a areia densa antes da tempestade. O envelope negro repousava esquecido sobre a mesa. De ébano, enquanto ele fitava as sombras que dançavam nas paredes de mármore iluminadas pela chama trêmula do candelabro. Sob aquela luz frágil, os traços austeros de seu rosto revelavam uma tormenta interna que nem mesmo o deserto ardente lá fora conseguiria extinguir. Ela permanecia em pé, perto da janela estreita, como uma sentinela silenciosa, o ventre crescido, oculto sob uma túnica simples, pulsava uma vida que os unia em silêncios e memórias não ditas. O perfume tênue de jasmim flutuava no ar pesado, misturando-se à fragrância persistente de oude e almíscar que impregnava o ambiente.
marcando aquele instante com uma aura quase sagrada e irreversível. Os olhos dele buscaram os dela, e naquele encontro se cruzavam perguntas e dores não confessadas. Ele respirou fundo, como se cada fôlego fosse arrancado à força, carregado pela culpa que pesava sobre seus ombros frágeis. As palavras emergiram roucas, um sussurro cortante. Meu irmão. O nome soou como um julgamento, uma blasfêmia em seus lábios. Trair a própria família, não há ferida maior que essa. O coração dela apertou, mas não era apenas pela traição. Era o velho abismo entre eles, o silêncio dos meses em que ele fora sombra, enquanto ela enfrentava sozinha a vastidão do abandono. Você me deixou. Sua voz vacilou, uma mistura de acusação e súplica. Quando o mundo precisava de você, quando eu mais precisei. Ele fez um gesto lento, rompendo a distância que o separava naquele quarto de ecos e lembranças. As mãos dele envolveram as dela, firmes, mas trêmulas, numa tentativa de reconstruir um elo quebrado. Essa distância, confessou, o rosto marcado pela dor verdadeira. Não foi por falta de amor. Eu fugi do que não sabia enfrentar, da vergonha, do medo. Agora sei que o maior inimigo esteve dentro de mim o tempo todo. O vento quente assentou as cortinas, fazendo as sedas dos drapeados deslizarem em ondas quase hipnóticas. A vastidão do deserto parecia invadir o palácio, espreitando pelas frestas, avisando que não havia mais retorno. Ela fechou os olhos por um instante, buscando forças no sopro quente do ar, na fragrância das flores do deserto e na pulsação daquela criança que já prometia nascer sob um céu de incertezas. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma determinação que surpreendia até a si mesma. Não posso simplesmente apagar o passado, mas também não quero ser um fantasma no seu império. Se deseja reconstruir, terá que lutar comigo, e não contra mim. Um breve sorriso amargo e sincero tocou os lábios dele antes que a porta se abrisse com um leve rangido. Uma jovem da corte entrou, o rosto sério, um envelope selado em mãos finas e delicadas. Mensagens urgentes, majestade, anunciou com reverência contida. Tomando o papel, o sheik rasgou o selo com dedos que não conseguiam esconder a tensão. Decorreram segundos até que os olhos escuros lerem, absorvendo cada linha como se cada palavra pudesse alterar o destino daquele reino e de seus corações partidos. O plano está em movimento, disse, a voz baixa e carregada de ameaça. Meu irmão não apenas quer derrubar meu reinado, ele quer nosso sangue. E há um traidor entre nós, um lobo na pele de cordeiro. Ela engoliu em seco, o medo apertando-o peito. Mas por trás daquela sombra, uma chama de coragem começava a se acender. Mesmo traídos, ainda temos escolhas, declarou, encarando-o sem desviar o olhar. Não deixarei que o medo defina nosso destino. O sheik deu um passo à frente, a distância entre eles diminuindo, as mãos se unindo novamente num gesto que era tanto um voto quanto um pedido. Preciso que confie em mim, disse, a intensidade no olhar varrendo as barreiras do orgulho. Não apenas como governante implacável que todos temem, mas como o homem que ainda acredita no que fomos. Ela sentiu um equilíbrio tênue entre a esperança e a dor, como se fosse possível reconstruir com as próprias mãos o que o tempo tentara quebrar. Porém, o ar ficou pesado, com o som abrupto de passos apressados no corredor. O capitão da guarda entrou, seu semblante tenso, olhos que não dormiam há semanas. Majestade, o sequestro será esta noite, informou com gravidade. O palácio não é seguro. Identificamos um túnel próximo aos jardins secretos e suspeitamos que o traidor está facilitando a entrada dos inimigos. O mundo pareceu escurecer por um instante.
Ele ergueu a mão para silenciar os pensamentos, sentindo o peso do imenso poder de tudo que tinha e que poderia perder. A mão encontrou a dela, e naquela conexão silenciosa, uma promessa se formou, mais forte que qualquer decreto real. Onde você estiver, estarei ao seu lado, murmurou, e não permitirei que a sombra da traição roube a última luz que ainda brilha em mim. Ela sorriu, um gesto tênue, mas repleto de vida. No horizonte, o sol, que havia dourado aquele dia, agora se punha, tingindo as muralhas com vermelho sangue. Antes que pudessem se preparar, uma sombra se moveu nas sombras do corredor. Alguém estava ali, invisível e letal, deixando no chão um envelope avermelhado, o selo rompido e uma mensagem escrita com a tinta da mais cruel vingança. Nem todo amor pode sobreviver quando a verdade é um veneno disfarçado. O sheik inclinado leu silencioso, seus olhos largos, como se as palavras queimassem sua pele. Ele ergueu o olhar para ela e, naquela fração de segundo, ambos entenderam que não se tratava apenas de uma guerra pelo poder. Era a batalha para salvar tudo o que restava, e se perdessem, não haveria mais trono, nem amor, nem esperança. Naquele exato momento, o silêncio da noite foi quebrado por um disparo distante, ecoando como um trovão. O jogo daqueles que buscavam derrubar o sheik bilionário e tudo o que ele amava havia acabado de começar. E eles, unidos pelo sangue, pelo erro e pelo desejo, estavam no centro da tempestade que se aproximava. O incêndio da madrugada ainda queimava nas retinas do sheik bilionário, quando a primeira claridade do amanhecer pintou o horizonte com tons de dourado e sangue. No alto dos aposentos, ele permanecia estático, os punhos cerrados tão firmemente que a carne parecia pulsar sob a pressão. A carta escarlate repousava no tapete de fios dourados, mas o que ela trazia parecia arder mais forte dentro dele do que o próprio fogo do deserto. Ela permaneceu ali, à sua frente, a silhueta recortada na luz tênue que tomava conta do quarto. O ventre arredondado, invisível para os olhos apressados da Orte. Era a última e mais frágil esperança que restava no império prestes a desmoronar. Os anos de abandono, o silêncio sufocante, os olhares de desprezo, tudo parecia condensado em uma única palavra que ele só ousava sussurrar agora. Perdão. Não era apenas uma palavra. Era uma súplica engolida há meses, escondida atrás de muros de orgulho e madrugadas vazias. O sheik deu um passo hesitante, a distância que os separava diminuindo como se o tempo por si só tentasse reparar os estragos. Ela ergueu os olhos, ainda marcados por noites em claro e tempestades de dúvidas. Por trás daquela força que tanto o atraía, havia uma ferida aberta que pulsava todas as vezes que ele tentava se aproximar. Perdão não apaga o que passamos, falou ela, a voz firme, quase um sussurro cortante. Nem a ausência, nem o medo. Por um instante, o silêncio os consumiu, mais espesso que qualquer tapeçaria bordada do palácio. Então, suas mãos finalmente se encontraram, dedos entrelaçados com a urgência de quem luta contra o tempo e o destino. A atmosfera se carregava de uma tensão palpitante, pontuada pelo aroma inconfundível de oud e lírios do deserto. As velas derramavam sombras que dançavam nas paredes de mármore branco, como se o próprio palácio chorasse e celebrasse ao mesmo tempo. Eu não prometo perfeição, confessou ele, a voz embargada, quase quebrando, mas juro que não vou fugir, nem de você, nem do que somos. Ela respirou fundo, sentindo o calor daquelas palavras acender uma chama quase esquecida.
É uma promessa perigosa para quem já sabe o que é perder, respondeu a sinceridade, os olhos tornando o momento quase sagrado. Mal haviam começado a trilhar o caminho da reconciliação, quando o som abafado de um passo urgente fez o sheik erguer a cabeça com a velocidade de um falcão em voo. A porta se abriu lentamente, revelando o capitão da guarda com uma expressão que revelava noites mal dormidas e um peso que parecia alma. Majestade, disse o homem, com uma voz grave que mal continha o desespero. A ameaça tomou forma. O plano para sequestrá-los está em curso. A vigilância foi comprometida. Descobrimos um túnel que leva direto aos Jardins Proibidos. O inimigo pode estar dentro do palácio, agindo sorrateiramente. O sheik fechou os olhos por um instante, a pressão no peito apertando como aço frio. Um traidor, murmurou, quase sem voz. Ela apertou a mão dele, firme, e seus olhos lançaram um brilho decidido. Quem poderia ser? Quis saber. A voz tensa, mas sem perder a força. Alguém perto demais do trono, respondeu ele, a feição se tornando uma máscara de determinação. Meu próprio sangue. O sangue que deveria protegê-lo agora tramava sua ruína. O sheik deu um passo para frente, a figura imponente se impondo como muralha entre o medo e aqueles que amava. Os olhos brilhavam com a fúria contida de um homem que nunca aprendera a desistir. Não posso permitir que nos destruam assim, decretou. Prepare as defesas. Armadilhas ocultas devem ser acionadas ao menor sinal. Que todos os leais estejam prontos para agir na calada da noite. Ela permaneceu ao lado dele, a mão jamais solta, enquanto as sombras da traição esgueiravam-se pelo palácio. O silêncio entre os dois falava mais alto do que 1000 ordens ditas. Era o pacto não escrito, de que enfrentariam a tempestade juntos. Não importasse o preço. Um vento sutil entrou pela janela entreaberta, trazendo o aroma fresco das rosas damascenas dos jardins secretos. Mas naquele instante, o perfume doce colidia com o sabor amargo da suspeita e da insegurança. Eu não serei mais uma vítima, disse ela, a voz firme. Se essa noite é nossa última batalha, lutarei ao seu lado. Não importa as sombras, não importa o que lhes joguem contra nós. O sheik sorriu leve, o encontro daquele olhar renovando a esperança que há tanto jazia soterrada. Juntos, confirmou. Mal terminara a palavra, quando um sussurro de seda cortou o ar. A porta se abriu, outra vez, com um ranger quase imperceptível. Antes de uma figura encapuzada aparecer silenciosamente no umbral. Sem dizer palavra, o estranho deixou cair um envelope lacrado em vermelho. Sem hesitar, o sheik recolheu prontamente a ameaça silenciosa e rasgou o selo com dedos súbitos, o coração batendo acelerado. As palavras em tinta sangrenta escorreram diante de seus olhos como uma maldição. Nem o amor poderá salvá-los da verdade que será revelada. O olhar dele grudou-se naquele aviso. Um frio intenso percorreu sua espinha, congelando a coragem momentânea. Ela se aproximou, os olhos marejados, carregando uma dor que só os corações partidos conhecem. O que ainda escondem de nós? Perguntou, voz sussurrada, quase temerosa. Ele segurou a mão dela, o toque mais firme do que antes, uma promessa silenciosa. Segredos que podem nos destruir, ou nos salvar. A conversa foi interrompida por passos apressados do corredor, e o sheik virou-se com rapidez, as emoções em turbilhão. Nas sombras, uma nova presença se movia, tão próxima
que o som de um leve clique denunciava um olhar malicioso, uma arma escondida apenas a passos deles. O sheik bilionário sentiu, naquele momento, que o pior não estava fora do palácio, mas pulsava dentro dele, latente, pronto para explodir a qualquer instante. E enquanto a noite envolvia o reino em seu manto escuro, a linha tênue entre amor e traição começava a se romper. O que eles não sabiam, mas logo descobririam, era que as verdadeiras batalhas estavam apenas começando. O silêncio que se instalou após a ameaça iminente foi quebrado apenas pela respiração pesada do sheik bilionário. Seus olhos, agora ardendo com uma mistura de dor e determinação, buscaram os dela, que permanecia ao seu lado, o ventre crescendo silente sob o tecido simples, símbolo vivo do amor e da esperança que ainda pulsavam em meio ao caos. Por um instante, o tempo pareceu suspenso, e naquela pausa breve, ambos sentiram o peso de tudo o que haviam enfrentado: as traições, o abandono, o medo e, sobretudo, a luta para reconstruir um amor quase perdido. O palácio, antes refúgio de luxo e poder, tornara-se também campo de batalha das emoções mais intensas que experimentaram. Ele apertou a mão dela com ternura renovada, aquele toque firme e cálido que dizia mais do que 1000 palavras. A voz saiu baixa, carregada de sinceridade e arrependimento que não mais poderia ocultar. Eu prometi perder você, e quase perdi, confessou, o olhar afundado nas sombras do passado. Mas agora sei que o verdadeiro poder não está no trono, nem no ouro. Está aqui, neste amor que construímos, mesmo entre os escombros. Ela correspondeu ao aperto, os olhos brilhando com lágrimas contidas, não de tristeza, mas de uma confiança tênue que começava a florescer novamente. O nosso filho, sussurrou tocando suavemente o ventre. Será a prova de que mesmo entre traumas e segredos podemos renascer. O som de passos retumbantes logo invadiu o cômodo, e o capitão da guarda entrou apressado, mas com o semblante agora menos carregado. Ele anunciou a descoberta crucial: o túnel que ligava o palácio aos jardins secretos fora bloqueado e os guardas leais reforçados. O plano de sequestro havia sido desarticulado por uma combinação de alerta e coragem. O sheik encaminhou-se para a janela, contemplando o deserto que se estendia além das muralhas, a vastidão dourada agora banhada pelo luar tranquilo. A ameaça ainda pairava, mas a batalha mais dura já havia sido vencida, aquela pela confiança e pelo perdão. Não podemos mais permitir que sombras internas dilacerem o que construímos, declarou, a voz firme, retomando uma liderança que agora não era apenas de poder, mas de coração. A corte entenderá que um reino só é forte quando seu povo caminha unido, e eu começarei por restaurar essa unidade entre os meus. Ela se aproximou, os olhos fixos nos dele, o nervosismo dando lugar à esperança serena. Aquele homem que outrora parecera inalcançável e implacável, agora mostrava a vulnerabilidade de quem aprende a amar com verdade e humildade. Pode parecer tarde, mas ainda acredito que nossa história tem um capítulo final escrito pelas nossas próprias mãos, disse, deixando escapar um sorriso tímido, a luz da lua esparramando-se sobre seus cabelos. O sheik sorriu de volta, um reflexo sincero, e finalmente, num gesto carregado de significado, a puxou para um abraço cálido e reconfortante. O espaço entre eles desapareceu por completo, e só restou o calor de dois corações que, apesar de tudo, decidiram recomeçar. Nos dias que se seguiram, o palácio despertou para uma nova era.
Os rumores da traição foram dissipados pelas ações do sheik, que, com uma justa punição ao irmão conspirador e firme apoio aos que mantiveram a lealdade, restaurou a tranquilidade. A heroína, acolhida não apenas pelo sheik, mas por toda a corte, encontrou seu lugar como a mãe do herdeiro do emirado, não só respeitada, mas celebrada. As noites passaram a ser preenchidas por sorrisos genuínos e olhares cúmplices, enquanto o amor que florescia no silêncio do deserto conquistava seu espaço sem pressa, mas com a força de uma tempestade que limpa tudo pelo caminho. Em um dos jardins do palácio, naquele oásis particular, que agora representava o refúgio da família, os dois observaram juntos o sol nascente. A brisa matinada espalhava o aroma das rosas damascenas, enquanto a luz dourada tingia a pele deles com um brilho suave e acolhedor. Este sol, disse ele, os olhos refletindo o céu claro, é o símbolo do que podemos construir. Todos os dias são novas chances de amor, de confiança, de vida. Ela sorriu, sentindo a mão dele apertar seu ventre com carinho. E nosso filho será a promessa viva desse recomeço. Eles se entreolharam. A cumplicidade evidente. E enquanto o sol erguia-se no horizonte, iluminando o império e seu futuro, o sheik bilionário e a mulher que amava sabiam que, afinal, haviam vencido. Não só a batalha pela coroa, mas aquela muito mais profunda, pela redenção, pelo perdão e pela força invencível do amor que os uniria para sempre. O deserto ao redor parecia mais sereno, como se celebrasse a paz conquistada. No coração do palácio, entre muros dourados e flores perfumadas, as cicatrizes do passado começavam a cicatrizar, deixando lugar para uma nova história, escrita com a tinta poderosa da esperança e do compromisso. Finalmente, o silêncio do palácio era preenchido, não mais por ameaças ou dores antigas, mas pelo som suave de promessas cumpridas e sonhos compartilhados. E na alma do sheik bilionário, aquela luz jamais se apagaria novamente.